E estamos aqui em mais um episódio do Conversando. E onde que é realizado o podcast? Eu vou te dizer agora. É aqui, no aluguel de Sala SP. Hoje em dia, todo mundo quer criar um conteúdo digital, podcast, nós temos esse espaço. Esse espaço aqui mesmo que você está vendo, toda essa estrutura, está à sua disposição. Você vai entrar em contato agora no WhatsApp que está aparecendo aí na tela, vai agendar uma visita e vai conhecer isso aqui de perto. Tenho certeza que você vai fechar negócio e nesse mês de abril, que é o mês, né, da Páscoa, já passou, mas o mês inteiro de abril a gente está comemorando a Páscoa porque é um mês tão doce, chocolate, quem é que não gosta? No final do mês, no dia 30, vai ter um sorteio de um super ovo de Páscoa de 1 quilo. Então, se você quer saber como participar, como você vai receber esse cupom de desconto, você tem que acompanhar o nosso Conversando, que no finalzinho eu vou te explicar como que é. Hoje aqui, no nosso terceiro episódio, eu vou receber uma pessoa que respira comunicação. Ela, desde muito cedo, foi atrás, batalhou e teve o aval e a mão estendida da pessoa mais importante, daí já vou engasgar, da pessoa mais importante da televisão brasileira, Silvio Santos. Hoje aqui comigo no Conversando, Lu Barsotti. Oi, Du. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Eu que agradeço, Lu. Sempre parceira, é nas lives, é nos eventos que a gente vai de SBT aí, a gente conversa muito, dá muita risada. Isso é E verdade. te recebendo mais uma vez aqui, num dos projetos que a gente cria junto com o Aluguel de Sala SP, é uma honra e um prazer, porque você tem muita história para compartilhar com quem tem essa vontade de trabalhar no ambiente de comunicação. Lu, você começou desde muito pequena, muito cedo. Foi. Como que deu essa mordidinha do bichinho da comunicação em você? Antes de Silvio Santos, teve Antônio Hermílio de Moraes. Olha, só a gente, né? Você vê que a garota, né, é pouco ousada. Eu descobri Antônio Hermílio, eu tinha uns 3, 4 anos de idade. E eu adorava ele. E eu queria muito conhecer ele. E a minha mãe, ela moveu céus e terras para que isso acontecesse. E aos 9 anos eu consegui. Eu nasci no interior de São Paulo, eu vim para a capital, conheci o Antônio Hermílio na sede da Votorantim. Ele ficou comigo 1 hora conversando. E dentre várias coisas que a gente conversou, ele falou para mim que se a gente acreditasse no Brasil, ele chegava lá. Porque eu, como criança, eu era muito preocupada, porque eu venho de uma família humilde, eu venho no bairro de periferia, então eu era muito preocupada com essas coisas. E eu volto para minha cidade encafifada. Acreditar só não adianta. E como eu sempre fui meio espivitada, eu preciso fazer alguma coisa. E qual que é o meio que a gente tem para alcançar as pessoas? É comunicação. Uhum. E aí eu começo um jornalzinho no colégio. Olha, Então, eu converso com a minha mãe apoia a minha ideia, eu vou falar com a minha professora da 4ª série, ela apoia a ideia, a gente vai falar com o diretor apoia a ideia, e a gente começa com um jornalzinho escolar. Então, essas fotos aqui que estão passando agora é da época em que eu saio do jornal escolar e eu sou convidada para escrever para o jornal local, para o suplemento infantil. Ai, olha o gravadorzinho. Gente, isso é muito anos 90. que massa. E aí eu vou fazer o jornal local, vou fazer rádio. Sou chamada para fazer um quadro num programa infantil na rádio AM da cidade, Cutico, que era o Clube da Criança, que chamava o programa de rádio. E sou chamada para fazer TV local. E eu começo a entrevistar os artistas. Quando eu chego no SBT, aos 14 anos, que eu conheço o Silvio, que é as fotos aqui do programa Em Nome do Amor, eu vou para homenagear o Chitãozinho e Chororó por um show beneficente que eles me deram para realizar na minha cidade. E aí eu sei lá porque cargas d'água, nos bastidores conversando com o Silvio, ele notou alguma coisa. E aí, após a gravação do programa, ele me contrata para ser apresentadora do SBT. E o Silvio com a visão de águia, né? Porque ele só descobriu Gugu Liberato, Eliana, Portiolli, você, então, pensa. Imagina a sua mãe quando recebeu essa notícia que o Silvio queria contratar a filha dela. O que ela falou ali naquele momento? Então, eu lembro que eu estava com a minha mãe, né? E ela ficou em choque. Mas naquele primeiro momento, o diretor, ele falou para minha mãe, ele falou, olha, eu estou transmitindo o recado do Silvio. Há o interesse. Mas eu conheço o Silvio há muito tempo. Então, pode ser que, de repente, ele desista. Então, vamos esperar. Depois eu vou conversar com ele melhor, tal. E eu saio de São Paulo, volto para o interior, e a minha mãe já vem conversando comigo. Lu, não cria expectativa. Para mim, eu não estava preocupada com isso.
Porque assim, pensa, uma menina pobre, do interior, a minha ambição na época, não tinha internet que nem tem hoje pra gente conhecer o mundo. Então, a minha vidinha era na minha cidade. A minha ambição na época era fazer faculdade de jornalismo e me tornar uma jornalista dentro daquele jornal que me deu espaço para começar. Entendi. Uhum. A minha cabeça não chegava em televisão. Isso foi numa sexta. Na segunda, o diretor liga falando: vocês têm que vir para cá assinar, porque o Silvio quer realmente contratar ela. E aí os meus pais conversam comigo e falam: é uma grande mudança, você quer? Deixaram na minha mão. Aí eu falei: por que não? Eu comecei assim, jornal escolar. Ah, Lu, você quer vir escrever para suplemento? Por que não? Fui, deu certo. A TV local, quer vir fazer? Quero. E a minha vida inteira é isso, é experimentação das coisas, né? Caramba. E você chega aquela foto do Em Nome do Amor, qual é a sua idade que estava lá? 14. 14 anos. Você estreia no SBT com? 16. Assim, eu estreio com 15, fazendo o comercial das Velas da Felicidade. Ah, eu lembro. E aquele comercial deu um trabalho danado. Eu lembro. Gente, vocês não têm noção. Porque assim, na televisão... Agora vocês têm noção, sim, porque o mundo digital, vocês usam o celular, a câmera do celular para se gravar, mas naquela época dos anos 90, para ter uma filmadora, a pessoa precisava ter muito dinheiro. Não era qualquer um que tinha acesso. Então, assim, o que era a proposta? Eu tinha que olhar para a câmera, que nem eu estou olhando para vocês agora. A minha mãozinha aqui, ela tinha que ter vida própria. Então, eu não podia olhar para baixo. Eu tinha que ficar olhando para a câmera, para ler o que estava passando escrito. E aí, eu tinha que achar onde estava o tal do envelope da vela, pegar a tal da vela. Aí, tinha um potinho de água fria e um potinho de água quente. E eu precisava pegar com uma mão uma velinha, com a outra mão outra velinha, colocar no potinho, voltar a velinha reta e mostrar para a câmera. Para. Assim, mas o pior foi a pessoa que me dirigiu não ter o discernimento de falar, pô, dá para fazer inserção aqui. Então, eu vou gravar primeiro ela olhando, vendo o que ela tá fazendo. E depois eu gravo ela. Não, eu tinha que fazer tudo de uma vez. Será que não foi o teste do próprio Silvio isso? Vamos testar. Hoje, né, depois madura, adulta, eu imagino que sim, porque Acho depois que eu fiquei sim. sabendo que, inclusive, o Silvio estava no Switcher Viu? acompanhando. Mas, meu, foi difícil. E só saiu... E olha como são as coisas, né? O que é bom das pessoas, a gente tem que falar. Só saiu porque o Celso Portiolli, na época, ele estava começando dentro do SBT. Ele estava saindo daquela história de produtor, de pegadinha, de não sei o quê, para ser apresentador. Por cargas d'água, ele passou lá, viu que estava tendo uma gravação e ele entrou para ver o que estava acontecendo. E aí ele se compadeceu com a minha situação. Eu não sei nem se o Celso lembra disso. E num momento que dá um intervalo, porque estava todo mundo ficando estressado já com a situação, né? Ele vem, conversa comigo e ele me dá umas dicas. Olha aí. Coisa que o próprio diretor não havia tinha feito. E a hora que ele me dá as dicas, parece que na minha cabeça se encaixa. E aí é onde eu consigo fazer. E aí o meu primeiro trabalho no SBT é esse comercial, que inclusive está no meu canal do YouTube. Enquanto não tomar strike, está lá disponível. Olha só. E o Portiolli, depois de um tempo, vocês foram colegas de trabalho no mesmo programa, o Fantasia, No né? programa Fantasia. Do Em Nome do Amor para chegar ao Fantasia, você teve aí um período de preparação? O Silvio investiu em você Sim. com aulas, cursos? Muito, muito. Porque o que acontece? Se vocês verem eu acho que nas fotos não vai dar para perceber. Mas eu também tenho o vídeo dessa participação no meu canal no YouTube. Enquanto não tomar strike, tá lá. Vocês vão perceber, eu tinha os dentes todos tortos. E a TV é um mundo de fantasia. Então, a primeira coisa que o Silvio faz, quando ele me contrata, é ele me mandar pro dentista. Olha, imagem. Então, a primeira coisa é isso. Me manda pro dentista e lá eu coloco o aparelho nos dentes. E isso levou Nossa, mas ele deixou o dentista quase doido. Tá certo que assim, era o doutor Fábio, era o meu dentista. Eu tava até lembrando dele esses dias. E a filha dele, a Andréia Donati, que era o ortodontista. O doutor Fábio é primo da Iris. Então, estava em família. Então, assim, um tratamento que era para durar 3, 4 anos, eles tiveram que resolver em 6 meses. Para eu já estar com o dente alinhado, nem que não tivesse 100%, para começar a fazer as coisas. Então, essa foi a principal. Aí, o Silvio me manda para a saudosa Madame Cristine Ufon, que era uma professora de etiqueta aqui de São Paulo. Requisitadíssima, assim, só da nata. Uma chinesa maravilhosa.
para eu aprender a me portar. Não é da mesma das filhas dele? Foi das filhas e das filhas de grandes empresários, a Madame Christine Fon. Então, assim, qual que era a preocupação dele? Ele viu que no estúdio eu sabia me portar, sentava, não sei o quê. Mas qual que era a preocupação? Tá, você tá indo para um evento. Como que você vai posar para foto? Olha a cabeça dele. Como Amém. que você vai se posicionar? Então, ele tinha preocupação. Eu sinto que ali, naquele momento, o Silvio, acredito até pela minha idade, que regula com uma das filhas dele, das mais novas, ele meio que me adotou. Então, ele teve esse cuidado, ele não simplesmente me jogou aos lobos. E eu sou muito grata por isso. E aí, fui para curso de teatro também. Então, tiveram várias coisas que eu fui tendo a preparação para ir lapidando para a hora que eu estreasse. Ali no Fantasia, você ficou... Era ao vivo, né? Era ao vivo. Eu só Então fiz programa ao vivo na Então SBT. era o grande improviso ali, a grande escola no programa ao vivo. Imagina você estar na segunda maior emissora do país ao vivo e com certeza algumas dessas vezes acho que o próprio Silvio devia estar até na suíte, né? Que ele O Fantasia eu não lembro. Acho que na preparação. Ensaio de preparação. ele ficava lá. O programa livre teve situação do Silvio estar no Twitter também uma vez. E foi quando a gente... Teve um dia que chamaram a gente para reconhecimento do cenário e tal, antes da estreia. E aí depois eu fiquei sabendo, não teve direção dele nem nada. Tá. O que teve foi assim, a gente foi, ninguém sabia, e o Silvio passou por lá para dar uma olhada. É o que ele fez dentro do SBT a vida inteira, ele sempre acompanhou de perto. Para ver ali que os 5 apresentadores, a gente foi fazer um reconhecimento do cenário. Não teve gravação de piloto, como é feito normalmente. Mas também só tinha medalhão da casa. A fé dele ali era eu que estava estreando, apresentando um programa de TV. Né? Os outros não precisavam realmente. Então, Otávio, Cristina, a Márcia, o Ney Gonçalves Dias, para fazer o reconhecimento. E o Fantasia, se eu não me engano, teve alguma coisa assim também. Não teve direção dele falar no ponto, mas tinha a presença teve. dele ali, Sempre nos teve. bastidores, Sempre né? teve. Tanto é que o programa livre eu estreio. E no dia seguinte eu vou para a emissora e o Silvio me chama para conversar. Mas isso foi algo bom? Pensa com a cabeça de uma menina de 16 anos, do tipo, você estreou no seu trabalho hoje, no E outro o dia chefe o chefe te chamou. Fiz alguma coisa. Você falou, fiz alguma coisa. Mas não, o Silvio, ele gostou muito Aliás, isso que era o fantástico dele, né? Ele sabia separar o que era a nossa essência do que era a lapidação técnica profissional. Então, ele veio... E todo o programa era isso. Eu apresentava o programa na quarta, na quinta-feira eu falava com o Silvio. Porque ele vinha conversar, ele vinha me lapidar, mas, ao mesmo tempo, ele se preocupava em manter a essência da Lu. Meio doidinha, meio maluquinha, meio, né? E depois eu fui descobrir que tudo isso era o TDAH, que não tinha sido diagnosticado ainda. Mas foi mais ou menos assim esse começo. E o ao vivo, até hoje, eu sou muito melhor fazendo ao vivo do que gravado. Então, improviso. A escola você já tem essa base, né? Então você já começou no ao vivo, vamos dizer assim. Eu sou muito melhor nisso. E eu falo para os meus convidados, hoje eu tenho um podcast e eu faço ele ao vivo. Por que eu prefiro o ao vivo? E foi isso que o Silvio me mostrou quando eu estreio no SBT fazendo ao vivo. O ao vivo ou você faz ou você faz. E se você errou, você tem que, na hora, já se adaptar. O gravado, a tua mente sabe que você pode parar, voltar e fazer de novo. Exatamente. E aí você perde a espontaneidade. Você fica acomodado, né? Você fica mais travado, você fica mais... Então... Lu, você citou que você estava ali no meio dos medalhões do SBT na época, ali, Portiolli, Márcia Goldsmith, Cristina Rocha e Otávio Mesquita. Você é uma menina que foi inserida ali pelo próprio dono da emissora, Silvio Santos. Muitos ali já estavam há muito tempo, até esperando uma oportunidade de ter um programa ou... Como que você chegando ali, você sentiu alguma coisa, tipo, quem que é essa que está chegando agora? Ou de você novo, foi acolhida? Eu era uma menina de 16 anos de idade, do interior, que estava vivendo o sonho da Cinderela. Eu ia ter sensibilidade para perceber alguma coisa? Não. Não é a criança de hoje em dia. Eu vejo pelos meus sobrinhos que estão no interior. Eles são muito mais rápidos, espertos,
né? Eles pegam as coisas, por quê? Porque eles estão expostos a muita informação que vem da internet. Na época, era televisão. Era essa o nosso contato com o mundo. Eu venho de uma família humilde, de um bairro periférico. Para a segunda maior emissora do país, que na época estava ficando em primeiro lugar, porque é onde vem a campanha SBT na nossa frente, só você. Eu tive a honra de fazer parte desse elenco que colocou o SBT em primeiro lugar. Tanto no Programa Livre quanto no Fantasia, eu, Lu, ficava em primeiro lugar à frente da Globo. Eu tenho os Ibopes em casa. Aliás, gente, a tecnologia desse estúdio é um negócio de doido. Eu fiquei sabendo na hora que eu cheguei aqui que as câmeras tinham zoom. Se eu soubesse, eu tinha trazido, porque eu tenho os ibopes, eu tenho os roteiros, porque às vezes as pessoas falam as coisas e não, é tipo historinha, mas eu tenho como provar isso. Então, assim, eu fiz parte desses anos dourados, mas eu não tinha malícia e eu nem fui ensinada, nem pelo Silvio, por diretor nenhum, por ninguém. Olha, televisão, existe uma parte política. Televisão, existe o jogo de ego. Televisão, se você bobear, o seu amiguinho, por melhor que ele te trate, ele vai puxar teu tapete. Ninguém me ensinou isso. Então, o que eu vivenciei no meu olhar? Todo mundo me recebeu muito bem. Todo mundo me tratou muito bem. Todo mundo me acolheu muito. Agora, se tinha coisas a mais, os adultos e os profissionais na época é que sabem falar e que depois, anos depois, vieram conversar comigo e me contar coisas que eu olhava e falava, não, sério? Então, eu prefiro ficar com o olhar da menina de 16 anos, que todo mundo foi maravilhoso, foi incrível e... Melhor coisa que faz. é. Melhor coisa. Já passou, inclusive, também. Né? Melhor coisa. Ali, Fantasia, Programa Livre. Você chegou a apresentar o programa infantil lá do Pequenos Brilhantes? Você apresentou, daquela do Moçada de Franco? Apresentei. Eu não mandei as fotos, porque eu tenho a foto em papel ainda. E, cara, tá dentro do álbum e devido ao tempo, os anos, a umidade, eu não consigo tirar sem descolar. E eu fui tentar tirar foto. Essas aqui já não estão muito lá essas coisas, mas aquelas ali, não, infelizmente, não. Mas eu tenho a divulgação no Jornal da Estreia. É que o programa em si, como é que foi o Pequenos Brilhantes? Um ano antes, tinha morrido o nosso diretor artístico e de programação, o Eduardo Lafon. E o Silvio colocou uma outra pessoa no lugar. Quando essa pessoa entra, e aí anos depois eu fui aprender isso, né? Que quando você troca o chefe troca todos os subordinados para ficar a turminha dele. Sempre. Na época eu não tinha essa consciência. Então, a hora que entra, ele fez uma limpeza lá e algumas pessoas, o tabuleiro, algumas peças de tabuleiro ele mudou. E ele descartou outras peças de tabuleiro. Eu fui uma das peças que foram descartadas. Então, no final do ano de 2001, de 2000, eu sou demitida da emissora. No final do ano. O Silvio tinha ido viajar. Quando o Silvio fica sabendo, no começo do ano, ele fica muito bravo. E ele manda me recontratar. Só que não fazia sentido você trazer alguém para não fazer nada dentro da emissora. Então, quando ele me recontrata, foi bem nessa época que o Moacir não estava apresentando mais Os Pequenos Brilhantes. E o Márcio Garcia estava fazendo Gente Inocente na Globo com muito sucesso. Então, eu volto para a emissora. E eu lembro que o Silvio foi danado, cara, porque ele não me recontratou de cara. Ele falou assim, ó, você vai vir, você vai fazer o piloto do Pequenos Brilhantes. Se eu aprovar, eu te recontrato. Então, tá bom? Tá bom, Silvio. E aí eu fui fazer o piloto. 1 hora de estúdio, 1 hora de piloto. Não tinha voltar. Não tinha... Depois eu fui entender. Ele me treinou no ao vivo. Não tinha... Na época, todo mundo falava, nossa, mas como assim? É 1 hora de estúdio, é 1 hora de piloto. Se você errar uma vez, você já tá prejudicada, não sei o quê. E foi o que eu fiz. Vamos lá, programa ao vivo. 1 hora de estúdio, 1 hora de programa, gravou, tá feito e foi. E ele gostou, me recontratou. E aí eu passei a trabalhar com o Hilton Franco, à frente dos Pequenos Brilhantes, durante 6 meses. Foi feita toda a divulgação da estreia desse programa. Mas ele não estreou. Eu tenho os programas gravados em casa. E é uma judiação.
Por que ele não estreou? Porque na época a Globo lança o Big Brother e o Silvio resolve que ele quer fazer a Casa dos Artistas. Puts. E todo o olhar do Silvio Aí foi é pra Casa dos televisão. Artistas. Aí é televisão. E nesses formatos todos? Porque o Fantasia tinha ali o formato mais do entretenimento, da participação do público de casa. Não tinha plateia, mas tinha o balé, que ficava ali as meninas, né? No programa Livre, ele já era um contato mais cara a cara com o público. Era um formato de uma arena, né? As bandas e tudo ao vivo ali. E o Pequeno Brilhante, você foi fazer esses 6 meses todos gravados. Gravados. Crianças. Plateia. Ah, tinha plateia também. Tinha plateia. E qual é o formato que você, nesse período aí que você ficou no SBT, que você mais se identificou em fazer? Qual que você mais curtiu? Entre os 3. Tem que escolher um, não pode falar assim, cada um, não. Então eu vou escolher um que você não citou, porque no meio dessa história toda eu fiquei 1 ano no jornalismo. Olha. Eu tinha um quadro de entrevistas no SBT Notícias. Tem também um vídeo no meu canal do YouTube, enquanto não tomar strike. E lá eu fazia entrevistas com artistas, com personalidades, com políticos. Então, o que eu mais gostei de fazer, se eu tenho que escolher um, vai ser esse, que é de onde eu venho. É isso que eu ia falar, que é o seu início de tudo, né? É de onde eu venho. Eu sou jornalista, eu sou uma entrevistadora. É de onde eu venho. E hoje na TV, se tivesse alguém chegasse para você e falasse do SBT mesmo, ou até de outra emissora, Lu, temos um projeto para você, nos apresente o que você gostaria de fazer na TV. Seria então um programa de entrevista, um talk show? É o que eu faço hoje. É o que você faz? É o que eu faço hoje migraria num pra Que a TV. Mais. Se eu Que a pudesse Mais. escolher, sim. Faria um programa de entrevistas. E como nasce um Que a Mais? Como que você desenvolveu esse projeto? O Um Que a Mais, ele nasce de eu finalmente, depois de muita terapia, perceber que televisão não tinha mais espaço para mim. Não pelo fato de eu não ser uma boa profissional de televisão. Ou por não ter talento. Mas simplesmente por eu não ser uma influenciadora digital com milhões de seguidores e com muitas curtidas. Televisão contrata apresentador hoje com essa base. Quem está mais hypado na internet tem a oportunidade de se tornar apresentador. E a hora que eu entendo isso, aonde sobra espaço para eu fazer a minha arte, me comunicar? É a internet. Eu não faço o que eu faço por fama. Eu não faço o que eu faço por like. Eu não faço o que eu faço por curtida. E isso desde pequena. Por que eu quis fazer um Que a Mais? Porque eu queria poder me comunicar com as mulheres da minha idade. 40 a mais, as mulheres maduras. Eu queria criar ali um espaço onde tivesse uma informação de credibilidade. Porque eu passei algumas situações ao longo da minha vida... seja envolvendo uma menopausa precoce, seja envolvendo a infertilidade, que eu não sou mãe, não pude ser mãe, seja envolvendo o processo de fertilização in vitro, em que eu precisava de informações e eu não consegui informações realmente bacanas. Eu consegui muita informação, que depois eu fui descobrir que tipo, não tem nada a ver com isso, ou não é bem assim, ou tal coisa. E aí eu quero que um Que a Mais ele se torne esse espaço de... O que a pessoa ouvir ali, ela pode confiar. Eu sou advogada. Eu deixo a televisão em 2010, a área artística, eu não faço mais teatro, eu não faço mais nada, e vou para o direito. Eu sou advogada, eu sou especialista em direito digital, eu sou especialista em processo penal. Então, eu tenho ainda esse feeling. Então, as pessoas que eu levo no meu programa, seja as advogadas que eu levo, as médicas, ou as pessoas simplesmente para contar as histórias. As mulheres que assistem ao meu programa, elas podem ter certeza que se elas forem procurar um estudo científico, se elas forem conversar com um bom profissional, vai falar assim, isso aí que você viu ali realmente é assim. Você faz toda uma pesquisa e realmente você tem base e fundamento, né? Eu entrevistei há uns dias atrás a Madalena Bonfiglioli. Ela falou justamente isso, sobre ser um bom jornalista. Um bom jornalista não é aquele que, em frente às câmeras, está preocupado com o cabelo, o posicionamento da luz, e sim no que está passando, não importa se está com pé de barro ou não. Ela quer saber se o que ela está passando é o fato em si, sem tirar nem pôr. E é isso mesmo que falta na comunicação hoje em dia, com esse advento da internet. Hoje em dia não, já há muitos anos com a internet por aí, todo mundo com o celular na mão, faz e acontece. E viraliza, e começa a faturar, e começa a influenciar, de uma certa forma, a vida das pessoas, sem saber nem o que ela está passando para as pessoas que estão assistindo. Nisso, muitos compram essa ideia e querem ser igual,
e começa uma geração que está com cabeça de vento, desculpa a palavra. Eu que venho da década de 80, de 90, é outra história. Não estou dizendo que a minha geração é bem melhor do que a de agora, mas a de agora eu sinto uma futilidade tão grande É em porque tudo. a, a minha, a minha monografia da minha especialização foi sobre a mídia como quarto poder. O que a gente precisa entender é que assim a gente não tem só os políticos mandando. Então a gente vai ter o executivo, o judiciário, o legislativo e a imprensa. O maior exemplo é o que está acontecendo atualmente no reality show que está passando na TV. Nós temos um grupo de pessoas, de influenciadores, que adotaram uma pessoa como a queridinha. E não que isso não tenha acontecido em outras edições. Isso tem acontecido em várias edições. Vamos pegar o hoje. Então, essa pessoa é a queridinha. Todo mundo que for contra essa pessoa que é a queridinha, não importa se a pessoa derrubou essa água na mesa sem querer ou se ela pegou essa água e jogou na sua cara. O peso vai ser o mesmo, porque ela está contra a queridinha. E aí a massa, ela compra o quê? Os recortes que são feitos para mostrar que a queridinha, ela é a queridinha, ela é a fofinha. Então, quando você recebe aquela informação, você olha e fala assim, nossa, mas essa pessoa é muito legal. Eu gosto dela. A televisão, ela faz isso com marca, com político, com guerra, com tudo. A televisão, ela pode passar a sensação que um país está na lona. E mesmo que a pessoa não esteja a vida dela na lona, ela vai olhar e falar assim, não, o país está na lona, está tudo horroroso. Ou a televisão pode falar assim, cara, o país está indo super bem, está crescendo, está melhorando. E mesmo a pessoa estando com a vida dela na lona, ela fala assim, não, está super bem, está crescendo. Porque é isso. Qual é a informação que vem? Hoje, eu como jornalista, hoje não, nos últimos anos, eu não consigo falar assim para você, não, eu tenho um veículo onde eu me informo. Porque quando você tem um olhar crítico, você vai pegar as emissoras abertas, você vai pegar as emissoras fechadas, você vai pegar os portais de notícia. Se você observar claramente, ou as matérias são tudo copia e cola, ou uma está falando de abacaxi e a outra de banana. E você fala, mas, gente, cadê a notícia no meio? Eu venho de uma formação lá nos anos 90, em que o jornalista, ele era doutrinado, ele era moldado para ser neutro. A minha opinião eu ponho no bolso. O meu viés político eu ponho no bolso, o meu viés religioso eu ponho no bolso. Eu sou um veículo de informação. Já faz mais de 20 anos que as nossas faculdades, elas não têm formado jornalistas, elas têm formado comentaristas. E quando você está num papel de comentarista, a tua função é dar a tua perspectiva e a tua opinião. E aí, contamina. Por que tem gente que defende com unhas e dentes a emissora A, B ou C? Ponto de vista, sensação, coração. Mas isso não tem a ver com fato. Verdade. Desse jeito mesmo. É bem complexo, né? A gente tem uma visão de uma coisa, outro tem de outra, e nisso vai... Esse podcast aqui, essa nossa entrevista, eu vou ter uma percepção. Você vai ter outra. E quem está assistindo, outra. E por aí Pode vai. ser que eu saia daqui amando ter dado a entrevista para você, ao mesmo tempo você pode estar odiando me entrevistar e a pessoa que vai estar assistindo fala assim, que coisa chata do caramba. 3 visões, mesmo fato. Por isso que a gente não pode colocar coisas de emoção em cima da... E a gente não tem mais isso. Televisão. Ah, Lu, mas você saiu da televisão em 2002, se você era tão boa, por que você não continuou lá? Eu já vi muito hater escrevendo coisas assim na internet, sem saber. Por que a Lu não continua? A Lu não continua, eu acredito que por 2 motivos básicos. Primeiro, dentro do SBT eu estava dentro de uma redoma de vidro, eu não tinha empresário, eu não tinha assessor de imprensa, eu não tinha nada. Quando eu saio da emissora, como que eu vou ter contato com outras emissoras de TV? Não era eu que ia bater na porta para conversar. Eu precisava ter uma assessoria que fizesse essa ponte. Isso foi uma coisa, um calcanhar de Aquiles. O segundo, quando tem uma busca por pessoas procurando a Lu,
As pessoas não querem a Lu que o Silvio queria. Que tem a personalidade, que tem a autenticidade, que tem o modo dela de trabalhar e de pensar. Eles querem uma leitora de teleprompter. E que não é bem seu estilo, né? Nenhum. E aí, isso eu já falei uma vez num podcast, e eu fui muito mal interpretada, mas isso é o que dá para a gente falar. Isso é o que dá para observar, porque isso é o que está na frente das câmeras. Mas tem também a parte de trás. É verdade. E essa história eu já contei para você. Já. E essa história, se eu contasse em qualquer veículo de comunicação, eu ia estourar de visualização. Mas essa história só cabe a mim e às pessoas envolvidas. Exatamente. Mas isso teve um peso muito grande. Eu vou ter uma carreira artística. Por que eu não me construo com grande projeção? Porque eu não vou me vender. Eu não vou falar, compra essa cinta milagrosa, joga no joguinho, no seu... Vira e mexe eu recebo no meu Instagram, embora não seja com centenas de milhares de pessoas. Eu tenho a minha turminha fiel que está comigo ali, de vir em joguinho. Eu não vou fazer isso. Eu não vou me matar numa academia e com procedimentos estéticos e etc. E eu não vou hoje com 43, como eu não fui com 20, para botar biquininho, para ficar mostrando bumbum, para chamar... Quem gostar de mim, quem gostar do meu trabalho, é por conta do conteúdo. Que é o que era feito na televisão nos anos 80, nos anos 70, nos anos 90. Por isso que a gente lembra do Silvio com tanta saudade e com tanto carinho. Falou tudo. Depois chamam a gente ainda, os SBTistas, de nostálgico. Mas, era a época do conteúdo feito na televisão na raça. Estava conversando até com a Sônia Mello. Né? Soninha é maravilhosa, eu amo Sônia ela. Mello falando da época como que eles trabalhavam, porque não tinha internet, era telefonema, era aquela loucura da redação, o telefone tocando para cima e para baixo. Produtor raiz. Os nomes dos crachá recortados na cartolina, sabe? Feito ali na raça. E o apresentador que tinha que apresentar. Entendeu? Não era só corpo. Não era só corpo, não era curtida. Tinha que saber apresentar, tinha que saber conversar. Por que Hebe Camargo ela é lembrada com tanta saudade? Que falta isso, né? De hoje, né? Porque ela tinha conteúdo, essa mulher ela rompeu barreiras. Procurem. Mas não procurem só a história de Hebe Camargo. Não vai assistir aquele filmezinho horroroso que fizeram dela, que não faz jus ao que foi Hebe Camargo. Procura momento histórico do país, na época em que a Hebe era apresentadora. Procura esse momento histórico, momento político. Procura quem é que tinha acesso à televisão, quem não tinha acesso à televisão. Procura como as mulheres eram vistas na época. Procura, você tem que entender, se esforça. Que nem vocês se esforçam para entender Game of Thrones ou essas séries que são mais complexas que a turma adora, cheia de tramas, não sei o quê. Os doramas, tem vários. Esse dorama agora, o Você, que fez um baita de um sucesso, que tem várias histórias intrincadas. Coloquem essa mesma energia para entender esse aspecto. E aí vocês vão entender a importância de Hebe Camargo. A inteligência dessa mulher, a sensibilidade dessa mulher. Em que ela, numa época que a mulher não tinha voz ou não era respeitada, ela andava numa linha muito fina entre ela se obrigarem a tirar ela do ar, mas ela falava, ela sabia como colocar, ela sabia como trazer. Não resumam Hebe Camargo a uma loira que dava selinho nos convidados. Ela era muito mais que isso. Jô Soares, Marília Gabriela, Silvia Popovic. Por isso que a gente sente tanta falta. Hoje em dia, a gente tem bons apresentadores. Isso, bons apresentadores. Isso, apenas bons. É verdade. Fazendo só uma pausa aqui para você que está acompanhando, quero agradecer por você estar aqui até agora, acompanhando esse bate-papo com a Lu Barsotti, que tem história para contar, para compartilhar, para dividir com a gente. Você quer realizar um podcast aqui em São Paulo, em uma localização privilegiada, que fica a poucos passos da Avenida Paulista, a poucos passos do metrô Brigadeiro, com uma estrutura que a própria Lu está vendo aqui de perto e está elogiando, não é, Lu? Uma estrutura fantástica, gente. Fantástica. Quer ver, ó? Quer fazer um teste? Diretor! Dá um zoom.
Ó, 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 ó. Agora faça, vocês vão me ver de longe. Gente, só por esse zoom, vocês já percebam a estrutura que tem. Eu tava viajando aqui. Muito bom. Tá vendo? E tudo isso, o melhor, não está só à minha disposição, nem a da Lu, nem do pessoal daqui, a sua também. Se você quer criar um podcast em um espaço totalmente profissional, com pessoas da área de muitos anos que têm experiência no que estão fazendo, o lugar é aqui. A Aluguel de Sala SP está disponibilizando o estúdio que é de transmissão e gravação e de podcast. Se você quer realizar, você acha que é tudo muito caro, nossa, mas deve ser caríssimo, não é? Você vai ligar agora ou mandar uma mensagem de texto mesmo no WhatsApp, nesse número que está aparecendo aí. E o melhor, além de estúdio de podcast, aqui nessa estrutura eles têm mais de 8 auditórios. E nesse mês de abril, que a gente vai comemorar a Páscoa até o dia 30. A Páscoa não acabou no dia 5, não. Até o dia 30 a gente comemora a Páscoa aqui. Por quê? Se você fechar uma locação, seja ela de qualquer um desses auditórios, você vai ganhar na hora, no pagamento à vista, 10% de desconto. É isso mesmo, 10% de desconto, fechando a locação até o dia 30 de abril. E é todos que fecharam qualquer espaço, laboratório de informática, clínica de estética, o estúdio de podcast, um dos auditórios, qualquer espaço, também no dia 30 de abril, vão concorrer a um delicioso ovo de Páscoa do Aluguinho de 1 quilo. Então não perca tempo, entre em contato aqui com o Aluguel de Sala SP, mas venha sem compromisso, venha fazer uma visita antes. Venha fazer uma visita antes, conhecer o espaço aqui, a galera vai te receber de braços abertos, você vai ver a localização. Nessa rua aqui tem um monte de cantina italiana. Então, se você gosta aqui de comida italiana, tem muitas, aqui está no bairro do Bexiga, pertinho de onde é feita a festa da Querupita. Então, venha para cá no Aluguel de Sala SP, na rua 13 de maio, 681, e o telefone é esse que está na sua tela. E boa sorte aí no sorteio, e venha aqui aproveitar os seus 10% de desconto na locação do auditório. Bom, Lu, voltando aqui para a nossa conversa, a gente gosta muito, esse espaço aqui, a gente gosta de falar do SBT, do Silvio Santos, relembrar, né, que mexe muito com a memória afetiva de todo brasileiro, não tem como, né? Uhum. O Silvio, no dia 17 de agosto de 2024, ele fez a passagem dele. E eu acho que ficou marcado esse dia na vida de qualquer um, principalmente você, que foi uma funcionária dele, você foi descoberta por ele. Você lembra o exato momento e como você recebeu essa notícia de que o Silvio não estava mais aqui presente? A minha mãe me acordou. Minha mãe me ligou. Eu acordei com o telefone tocando. Eu atendi o telefone, era minha mãe me falando que tinha visto a notícia na internet. E como você recebeu isso? Eu não acreditei. Eu falei, não. Cara, mataram o Silvio tantas vezes. Eu falei, não. É verdade, tinha muita notícia assim. Eu falei, não. E aí eu fui ver. E aí eu falei, não. Negação total, né? Não. Tinha como. Aí eu mandei uma mensagem pro Flávio Rico. Flavinho, é verdade? Ele falou para mim que era verdade. Eu falei, não. E aí, aquele dia, eu tinha um almoço marcado com a Babi Xavier. A Babi também, que depois passou pelo Programa Livre, né? E aí, a gente foi almoçar, encontrei a Babi. Falei, você está sabendo? Ela falou, tô. Ela falou, você acredita? Eu falei, não. E eu não acredito até hoje. Porque... para mim, quem morreu foi Cenoura Bravanel. O Silvio Santos, ele não vai morrer nunca. Eu me recuso. Não. É verdade. Ele não pode morrer. Jamais. E é um esforço, não só meu, mas de toda a galera aí que é fã do Silvio, do SBT, de a gente continuar falando, porque chega uma hora que dá uma vontade de não falar mais. Não por ele, mas pelo algumas situações, né, que não cabe o caso eu falar aqui, mas a gente continua porque ainda é a TV do Silvio. O Silvio Santos, ele vai estar sempre por aqui. É como o César Filho também disse no dia do anúncio da partida do Silvio, quem morre hoje é o Cenoura Bravanel, o Silvio Santos ali é eterno. Então, por mais que não só eu, mas como outros SBTistas em conversas no off, quer parar, não me identifico mais, não é isso. Mas a gente segue
Porque mesmo não nos identificamos com alguma coisa ali, é a TV do Silvio. Eu acho que é aí que vocês erram. O SBT hoje, ele só é uma emissora de TV. Isso. Ponto. Como é a Exatamente. Record, como é a Globo, como é a Bandeirantes. A memória afetiva que a gente ligava ao SBT ao Silvio é porque a gente tinha o Silvio dentro de casa todos os domingos. O Silvio nunca foi SBT. O SBT podia ser o Silvio. O Silvio era o Silvio. E a hora que o Silvio vai ficar o que ele deixou, o legado dele, todos os ensinamentos, as pessoas que vão continuar carregando isso. A Eliana tem um pedacinho de Silvio Santos, ela está na Globo, aqui eu entrevistando a Eliana. Ela tem um pedacinho do Silvio, ela está na Globo. O Celso Portiolli, ele tem um pedacinho do Silvio, ele está fazendo o Domingo Legal dele. A gente vai ter outros artistas que o Silvio descobriu. A própria Maísa, que brilha lindamente para a geração dela na internet, ela tem um pedacinho de Silvio. O SBT hoje é só o SBT. Uhum. Então, todos os fãs precisam desassociar. Se tornou só uma emissora de TV. O que as pessoas que estão lá, estão administrando, estão fazendo o melhor possível. Mas não tem mais o magnetismo, não tem a energia. Gente, esse homem, quando ele estava vivo, eu tive a oportunidade de vivenciar isso durante 5 anos da minha vida. A hora que ele estava na emissora, você sentia. Por isso que ele sai de uma pessoa simples, uma pessoa comum, e ele se torna o dono de uma das maiores emissoras do Brasil, porque ele tinha esse magnetismo. Gente, uma pessoa que numa balsa, numa barca, ele montou um troço de rádio. Você vai trazer o autor do livro dele aqui para vocês conversarem, né? Microfoninho, uma caixinha de som mequetrefe, e o cara transforma aquilo num lazer em que as pessoas gostavam. Na boa, passa o carro da pamonha na rua da sua casa, lá você gosta de ficar ouvindo o cara falando naquele som estourado, horroroso? Era o magnetismo. E isso a gente só vai encontrar revisitando, assistindo os programas dele, que graças a Deus a gente tem a internet para assistir. Mas a gente não pode esperar nem cobrar que o SBT continua tendo a estrela, o brilho, a energia. Não tem. E falta eu aprender isso, porque eu não consigo desvincular. Precisa. Eu conversei com a... Senão você vai sofrer muito. Sabe por quê? É um peso também que as pessoas colocam nas filhas do Silvio Santos. Essas moças, elas são filhas do Silvio e elas são filhas de outras mulheres, porque teve o primeiro casamento do Silvio, a Silvia, que é adotada, e a Iris. Elas têm a genética de 50% do Silvio, mas elas não são Silvio Santos. Elas não viveram o que ele viveu, elas não passaram pelo que ele passou, e elas não têm a estrela que ele teve. Então, todo mundo colocar um peso nessas meninas, que a cabeça delas funcionem como funcionava a cabeça do Silvio. Cara, a cabeça do Silvio tinha que ser estudada pela NASA, porque nem os grandes nomes de televisão conseguiam entender. O Silvio, quando ele cismava com alguma coisa, você olhava os fatos em volta, você falava, isso não vai dar certo. Mas o cara percebia, parece que ele estava conectado com as energias da dona de casa, da colega de trabalho. Ele sabia, se eu colocar isso aqui, eu vou agradar meu público. E batata. E outras coisas que vinham, os engravatados e estudiosos e bababá falando, punha no ar, não dava certo. O que está acontecendo com essas meninas hoje? É um monte de gente falando na cabeça delas. E porque todo mundo busca em deixar o SBT como era quando tinha o Silvio. Desculpa, não vai ser. Quanto antes elas aceitarem isso e elas se impuserem dessa forma para as outras pessoas, melhor vai ser a condução dos trabalhos delas ali dentro. Esquece. Deixa o Silvio como uma memória. Vamos exaltar o Silvio. Tem que exaltar o gênio que ele foi. Mas
Ninguém vai ser ele. É que nem a apresentadora que vem falando, eu sou a nova Hebe Camargo. Desculpa. Hebe é uma só, Silvia é uma só. Se a gente voltar lá atrás, Chacrinha foi um só, Flávio Cavalcante foi um só. Vamos pensar nos humoristas, Dercy Gonçalves, Golias, Chico Anísio, um. E aí a gente vai ter outras pessoas que com a sua característica, a sua identidade, com o seu talento brilham. Eu acho que, na minha opinião, como telespectador, desde muito pequeno, aquele que foi nas paradas quando criança, nas edições, tudo, vê alguns conteúdos que hoje vão ao ar, ao SBT, eu não me identifico. E falo no fã-clube, digo tudo, e isso não é certo nem errado, é a minha opinião como telespectador. Na minha opinião, e dos SBTistas, alguns, a grande maioria com quem eu converso, a gente vê assim que parece que perdeu a personalidade. Não foi que perdeu só o Silvio Santos, mas parece que ela quis se igualar a outras TVs. Ela quis fazer um espelho de outro grade de programação que não é dela. O SBT sempre foi o contramão. Enquanto na Globo estava passando jornalismo, o SBT estava passando novela infantil no mesmo horário. Enquanto a Globo estava lá com o Big Brother, o Silvio Santos tinha criado uma casa dos artistas. O Silvio Santos. Também. Mas hoje, então, foi o Silvio. Ele não está mais aqui. Mas continua um legado para levar. Tanto que estão voltando com um monte de funcionário que era da época dele. Sim, Né? mas não vão ter o resultado da época do Silvio Santos. Esse que é o problema. Porque não tem mais o dedo dele, não tem mais o olhar dele. E outra, não tem o selo. Sim, também. Muita coisa a gente consumia no SBT porque era o Silvio Santos. Até às vezes nem gostando. O Silvio agora vai fazer... Vamos pensar lá em 97. Quando estreia a primeira versão do programa Fantasia, que tem um fã-clube maravilhoso até hoje. Poxa, vai colocar lá um monte de menina com umas apresentadoras que a grande maioria ali ninguém nunca tinha visto na vida, não sabia de onde vinha, para onde ia, que foi o meu caso quando eu fui para a Rede Nacional. Mas o Silvio Santos... vamos assistir. O que o Silvio Santos inventou agora? É. A gente dava uma chance para as coisas porque era o Silvio Santos. A Eliana, quando começa, ela era uma menina de um grupo de música lá que Patotinha, também não fazia grande sucesso nem nada. Pega a menina. A primeira coisa que a Eliana vai trabalhar, todo mundo lembra da Eliana do Bom Dia e Companhia. A gente tem que lembrar da Eliana do Festolândia. Eu lembro. Não tinha cenário, era um negócio grotesco atrás dessa menina. O Sessão Desenho esse. Sessão Desenho, mas depois vem o Festolândia. Festolândia primeiro, mas depois não era uma coisa investida. Uau, que maravilha, tipo da Mara, que tinha aquela iluminação. Era um troço. E a Mara vem aqui. Mara também, dedinho de Midas, o Silvio Santos. Então, assim, por que a gente ia assistir? O Silvio Santos colocou a apresentadora Eliana. Sim. Então, a gente dava chance. O Silvio Santos descobriu artista novo, vamos conhecer. Porque eu passei por isso. Eu fico dentro da emissora 2 anos escondida. Quem sabia que eu existia? Quando o Silvio resolve que é o momento e solta para a imprensa, cara, vieram todos os veículos de informação conversarem comigo. Eu dei entrevista para todas as grandes mídias, tanto de jornal quanto de revista. Eu tenho em casa. Por que as pessoas me deram uma chance? Era o Silvio. Isso não existe mais. O Fofocalizando, quando o Silvio começou, que era fofocando. Fofocando, isso. Meu, que porcaria que era aquilo. Que porcaria que era aquilo. Mas todo mundo foi assistir por quê? Criação do Silvio Santos. Silvio. Um homem do saco. Faça-me o favor, Du. À tarde, ao vivo, O fofoca. cara Não dá. Para. Não. Isso tem a ver com o SBT? Nem Desde um quando o pouco. SBT fez fofoca à tarde? Mas era o Silvio. E aí ele foi ajustando. E tira um. E traz uma brusqueta. E traz traz Leão Leão. Lobo. Aí, tipo, E volta com a Mara. E vai, e vem. Por que todo mundo continuava assistindo? Porque era o Silvio. Agora, se fosse essas meninas fazendo isso, vamos voltar lá atrás quando estreou Fofocando. Se fosse essas meninas fazendo isso, alguém ia assistir? Não. E é o que elas estão enfrentando hoje.
muito mal assessoradas, diga-se de passagem. Agora você tocou no assunto. Isso. Diga-se de passagem, mas é difícil. Porque, assim, eu fiquei 5 anos famosa. Eu fiquei 5 anos da minha vida convivendo com a elite paulistana. Eu não sabia quem era amigo e quem era inimigo. E depois que eu saio da emissora, eu continuei sem saber quem era amigo e quem era inimigo. Essas meninas são filhas do maior comunicador de todos os tempos do mundo. Elas não sabem em quem elas podem confiar e quem elas não podem, e elas nunca vão saber. Elas não têm bola de cristal. Porque ninguém vai chegar para elas e falar, olha, eu estou aqui por puro interesse. Jamais, né? Ninguém vai falar isso. Todo mundo vai se aproximar e falar, cara, eu quero te ajudar. Olha aqui minha formação, olha aqui meu histórico. Eu quero te ajudar. Eu amo SBT, eu amo não sei o quê. O que mais tem é gente assim em torno delas. Só que elas não tiveram uma estrutura que o Silvio teve, que ele veio do nada. E ou ele tinha feeling para Malícia. perceber quem era interesseiro, quem não era De longe, interesseiro. viu? Mas o bicho sentia de longe. longe. Ou ele não chegava onde ele chegou. E isso a gente só aprende vivendo. Talvez por esse motivo que está na situação que está hoje, né? Então, elas estão sendo cobradas para ter um efeito que elas nunca vão ter. Porque se o Silvio falava para a gente, eu vou colocar a Galisteu de madrugada contando feijão, a gente falava, ah, Silvio, isso é bom? Então, eu vou assistir a Galisteu de madrugada contando feijão. E a gente ia assistir porque era o Silvio. A gente não vai assistir porque a Daniela falou. Verdade. Essa é a realidade. Então, a gente tem que começar, e elas precisam começar a fazer isso. O SBT é uma emissora de TV. Ponto. Ponto. O Silvio é o Silvio. O Silvio, na morte dele, ele foi homenageado por todas as emissoras de TV. Ele é muito mais que SBT. É verdade. Tem artista que vai além de uma emissora, né? Xuxa, Hebe, Gugu. Verdade. Além. Então, assim, Tanto que se você vê um carro do SBT passando na rua, a pessoa fala assim, ah, a TV do Silvio. Olha o Silvio Santos. É, mas não tem mais o dedo dele. é verdade. Não tem mais ele falando assim, olha, assista essa novela que é legal. Porque é isso que ele fazia. A Iris ia lá com a ideia, escrevia a novela, depois punha no domingo lá no palco com ele. Ele, então vocês que são as crianças da novela, não sei o que, lá. E a gente olhava e falava assim, nossa, tem uma novela infantil no SBT? O Silvio tá falando que é legal? Vou Pô, vou assistir. pôr meu filho pra assistir. É. Ele construiu isso. A gente não tem mais isso. A gente tem que viver esse luto. E procurar na internet vídeos dele apresentando os programas e voltar a sorrir, a cantar e se divertir com aquilo. E torcer para nessas pessoas que tiveram o dedinho do Silvio Santos, a gente encontrar um pouquinho dele na Eliana, no Celso, na própria Patrícia, apresentando. Mas a gente não pode esperar que tenha o mesmo nível a genialidade. Eu estive em um evento com a Cíntia Bravanel e teve um questionamento desse, né? O Silvio estava vivo ainda no dia. Aí o Silvio, como tá? Ah, tá lá, meu paizinho, deixa ele quieto no cantinho dele, agora fica de pijama, tudo. A gente tá com saudade, quando que ele volta? Aí ela falou assim, o Silvio que vocês querem não existe mais. Ele é um senhor de 90 e poucos anos, está vivendo a vida dele lá de pijama, assistindo série e comendo chocolate. O Silvio que vocês veem, que vocês imaginam o Silvio Santos ativo, caindo no tanque, brincando, caindo com burro, é no YouTube. Querem esse Silvio? Vão pesquisar na internet. Ele tá lá. Mas não esperem isso mais do meu pai. E é verdade, né? A gente esquece, a gente tem essa imagem do Silvio Santos, imortal, jovial, tudo. Quando eu ia no Jaça, eu vi o Silvio chegando antes e saindo, depois de arrumado, ele chegava de óculos, cabelo para trás, muitas vezes de pijama, de calça de pijama, tudo. Aí eu, mas é um senhorzinho descendo no carro com toda dificuldade, bom dia, bom dia. Já saía de lá, parece que ele se transformava com o cabelo, a escova, tudo. Então é essa imagem, que a gente não desvincula a imagem do Silvio, ser humano, com o Silvio Santos. A gente sempre acha que, né,
ele tá por aí e que a gente vai ligar, ainda vai encontrar com ele lá, até porque não teve um momento da despedida dos fãs, respeitando o desejo da família, respeitando a religião dele, respeitando até, disseram que foi um próprio desejo do Silvio nos últimos tempos, ele comentando. Porque ali quem morreu foi Cenoura Bravanel. Isso. E justamente falado isso, falou assim, o Brasil não ia suportar ver o Silvio Santos deitado num caixão. E pra quê? Ele falava isso, para ficarem... O que fizeram com a Hebe? E o Gugu. Desculpa. Eu acho que é, sei lá, falta ainda e vai ficar sempre isso no ar. O Silvio tá por aí. Mesmo a gente sabendo que não tá fisicamente, mas eu não sei. É muito difícil os nossos ídolos envelhecerem. A Xuxa fala isso. É muito difícil, porque a gente tem aquele apego, a gente, sabe, são pessoas que a gente nunca viu pessoalmente, mas que a gente tem um carinho igual que a gente tem por pessoas que a gente toca, Próximos. porque essas pessoas estavam em momentos importantes da nossa vida. Fosse assistindo o Silvio num almoço de domingo, porque assim, teve uma transição ao longo das décadas. Antes o Silvio ficava o domingo inteiro, era só o programa Silvio Santos no ar. Quando ele começa a colocar Gugu, ele começa já a se afastar. Aí era a dobradinha, Silvio e Gugu. Aí depois ele já enfia a Eliana no meio. Aí até que ele fica só com aquele espaço mesmo do programa Silvio Santos, aquela coisa à noite. Ele foi aos poucos se despedindo. Mas se a gente buscar lá atrás, a gente teve uma época que a gente tinha o Silvio durante a semana, Silvio no domingo, a gente tinha Silvio. Ele foi envelhecendo. O Cenoura Bravanel foi envelhecendo, o Silvio não. O exemplo mais próximo que eu tenho disso, para quem está assistindo e gosta de cinema, é pensar no Bruce Willis. Quando eu fiquei sabendo da doença do Bruce Willis, da afasia, eu tomei um choque. Porque eu sou fã do Bruce Willis. E para mim o Bruce Willis vem da Gata e o Gato dos anos 80, Duro de Matar. Quando alguém se atreve a tentar colocar alguma imagem dele de como está hoje, para mim, eu fico revoltada. Porque tem uma diferença da pessoa, do CPF que está doente, que está se perdendo dentro da doença dele, a família está sofrendo, mas tem o artista Bruce Willis. O artista eu tenho direito a ter acesso. Mas o CPF, não. E a gente não aceita. E cada vez mais a gente... Como não tá vindo gente nova, com o mesmo sucesso, com a mesma proporção, com o mesmo brilho, cada artista que a gente vai perdendo, a gente está sofrendo. A gente fala, meu Deus, morreu tal ator, meu Deus, morreu tal músico, meu Deus, e o que tem para pôr no lugar? Não tem. Por isso, a gente fica nesse estado. Ai, Lu, é verdade. Triste. Será que eu estou sendo egoísta em pensar, sei lá. Mas é para de se refletir. Egoísta do quê? De pensar assim que não estou dando uma chance para o SBT novo. O SBT novo não, o SBT sem o Silvio. Porque eu tenho muito fixo ainda na minha memória o Silvio Santos que estava ali. Você, eu e todo mundo. Por isso que a gente tem que fazer esse trabalho. Porque a gente não via o SBT como uma emissora de TV. Era emissora, é verdade. A gente não via. E a gente espera até hoje que essas meninas acertem como o Silvio acertava. Só que a gente se esquece, por isso que eu gosto do exemplo do Fofocalizando. No começo era uma porcaria aquilo lá. O Silvio foi mexendo toda hora e trocando de horário, e muda formato, e muda nome, muda não sei o quê, e muda apresentador, e muda isso. E a gente deu chance para ele errar. Programa Livre, o Serginho sai do SBT. Sabe o que devia ter acontecido? Acabou o Programa Livre. Uhum. Porque Programa Livre era Serginho Groisman. E a volta do Viva a Noite com o Luiz Ricardo? O que você Eu acha? amei. Gostou? Mas Eu quantos também. anos sumiu esse programa do ar? Verdade. E tá bombando na audiência. Então, você tem toda essa lacuna de, sei lá, de 2, 3 décadas. E aí você põe uma pessoa que demorou para ter o espaço dela. O Luiz Ricardo é um excelente comunicador. Ele já era para estar com espaço há 1000 anos. O Silvio foi extremamente egoísta com o Luiz Ricardo. O Silvio sabia do potencial dele. Mas o Silvio quis o Luiz Ricardo para ele.
Então, ele colocava o Luiz Ricardo para fazer os produtos do baú. O Luiz Ricardo era o cara que o Silvio sabia que se ele ficasse doente ou qualquer coisa, ia ter o mesmo nível técnico, profissionalismo. E agora a gente tem que agradecer para as meninas, para as meninas da Bravanel, de darem para ele a oportunidade de brilhar. E para mim, o Luiz Ricardo é o nome, ele não tem que ficar só no Viva a Noite. E nessa lacuna aí de tempo se formou uma outra geração, né? Que vai começar a acompanhar a história do Luiz no Viva a Noite. E ele tá dando a cara dele dentro do Isso. Viva a Noite. Ele não é um dublê de Gugu Liberato. Exatamente. É isso. E a gente tá dando chance. Gente, tem Não. muito assunto, mas demais, muito assunto. Só que por hora fica aqui, encerrado, essa primeira parte. Porque, Lu, mais pra frente a gente pode voltar, né? Pode. Podemos? Não? Podemos, lógico. Você gostou? Tinha que ter 2 horas. Não dá tempo, eu falo pra Dedéu. Gente, desculpa se foi muito pesado alguma coisa, mas a gente falou sobre coisas sérias que eu acho que... E a gente falou de coração, a gente não falou pra nada, pra ninguém, não. A gente falou o que a gente Não. acha, que a gente gosta, e a gente quer sempre ver o bem da emissora mais feliz do Brasil. Por isso que a gente às vezes fica... Porque a gente quer ver o negócio pegar e dar certo. A gente não fala porque quer falar, a gente fala porque quer ver o negócio bombar. E estamos na torcida para isso. Eu tenho certeza E que vai. E vai. Eu tenho certeza que vai. Lu, mais uma vez, muito obrigado pela presença em todas as minhas loucuras e convites. Tô com você, meu aceita tudo. Aceito mesmo. Gratidão. Você aí que acompanha até agora, muito obrigado. Vem outros convidados. Para saber, tem que continuar acompanhando, seguindo Família Bravanel, seguindo também, Lu Barsotti, assistindo também que a mais. e se inscrevendo no... No quê? No meu Seu canal, canal. no YouTube. Gente, joga Lu Barsotti na internet, vocês vão Tá encontrar tudo lá. tudo. Gente, fica com Deus. Obrigado a galera aqui da equipe, técnica, produção. Obrigado, Ana. Obrigado, Davis, mais uma vez. E nos vemos no próximo Conversando. Tchau, tchau.